trabalho é quando o profissional faz hora extra todos os dias, trabalha nos fins de semana e continua a trabalhar quando termina o expediente. E a hipercompetitividade na equipe, quando as pessoas não se veem como aliadas, e sim como concorrentes. Para reverter esse quadro, comece as mudanças por você, conserte as relações de trabalho. O ideal é que essas alterações sejam feitas pelo líder, mas se não puder, que seja alguém que possa fazer coalizões com quem também quer um ambiente mais saudável. Eu sou Diná Sanchotene e esse é o Oportunidades. CBN Cotidiano. Arquibancada CBN, com Felipe Souza. E Vinícius Lima. Boa tarde para você, Vinícius. Muito boa tarde, Johnny, Adalberto, todo mundo que tá aqui com a gente e quem tá de casa também escutando. Acabou o Brasileirão, né? A saga... Isso aí, fim das 38 rodadas, Brasileirão 2025 finalmente chegou ao final, né? Uma competição que é muito longa, esse ano começou... Até que depois, né, para o ano que vem já vai começar em janeiro, por exemplo, então vai começar ainda antes do que foi esse ano. Mas é a melhor competição que a gente tem no ano, então foi muito especial. Alguma surpresa aí, principalmente com os times lá na parte de baixo da tabela? Da parte de baixo da tabela tivemos surpresa, principalmente com o Internacional de Porto Alegre. Muitos diziam, inclusive, eu achava que era um dos postulantes à briga pela Libertadores, até pelo título antes do ano começar. Foi o campeão gaúcho, teve um começo de trabalho muito bom, inclusive com o Roger Machado. Na época, né, o Roger Machado era um dos técnicos cotados para a seleção brasileira, porque estava fazendo um trabalho muito bom no Inter. Mas não, o Internacional de Porto Alegre deu uma derrocada muito grande na competição e brigou até a última rodada contra o rebaixamento e conseguiu escapar. Quem caiu no lugar dele, inclusive, foram dois times do Ceará. O próprio Ceará, o Vozão e o Fortaleza, que fez uma campanha de Brasileirão muito ruim, mas num recorte recente estava brigando ali para poder sair. Por um momento, inclusive, estava fora do Z4, mas não conseguiu escapar pela combinação de resultados. E os últimos jogos agora, no final de semana? Quais foram os resultados aí? Então, nesse final de semana a gente teve 10 jogos, né? Porque a rodada inteira acontece no domingo, com exceção exclusivamente do Flamengo e Mirassol, que aconteceu no sábado. Como para Flamengo e Mirassol tanto importava o resultado, porque o Mirassol já estava garantido em quarto colocado, e o Flamengo como campeão brasileiro, a CBF adiantou esse jogo, para que o Flamengo pudesse jogar já com um time alternativo, jogou com sub-20, pensando já no Intercontinental de Clubes. O Flamengo já viajou para o Catar, por exemplo, para focar exclusivamente no Mundial. Mas você falou sobre surpresa. A maior surpresa na competição, na minha opinião, foi justamente o Mirassol, né, que ficou em quarto lugar. O Mirassol subiu da Série B do ano passado, fez um trabalho e uma campanha espetacular, não perdeu dentro de casa, né, foram 19 jogos sob o seu domínio, e só o Mirassol e o Flamengo terminaram a campanha como invictos em casa, e é uma coisa assim, para se ressaltar. Se eu não me engano, o Mirassol foi só o quinto time dos pontos corridos a terminar o Brasileirão como invicto em casa. Então isso é um resultado muito expressivo. Foi o melhor resultado do Mirassol no Brasileirão até hoje? Assim? Do Mirassol, o Mirassol é estreante no Brasileirão, na Série A. Então, isso por si só já é a melhor campanha da história do Mirassol. Esse ano, o Mirassol completa 100 anos, né? É o centenário do time. Então, isso também mostra um pouquinho sobre essa grandeza. Um time que pela primeira vez joga a Série A do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez vai disputar uma Libertadores da América logo de cara. E também consegue uma campanha invicta em casa, batendo, por exemplo, o Palmeiras dentro de casa. Venceu o Palmeiras, empatando com o Flamengo. É um time que a campanha em si é muito histórica. Isso aí, sem dúvidas. Mirassol, Flamengo, a gente já sabe, foi campeão, né? Fizeram barulho pra caramba aí na quarta-feira, depois de fazer barulho no domingo, literalmente, no sábado. E ainda seguem no barulho agora rumo ao Mundial, né? Isso aí. O Palmeiras lutou e ficou com a vice-liderança. Isso, né? Vice-campeonato do Palmeiras. 76 pontos à frente do Cruzeiro, que ficou com 70 pontos em terceiro lugar. Campanha muito boa do Cruzeiro também, tá? Foi uma surpresa boa do Cruzeiro nesse ano. Muitos, inclusive, não achavam que o Cruzeiro ia batalhar pelo título. Foi o que aconteceu. O Cruzeiro esteve muito tempo na liderança, depois ficou batalhando pela segunda colocação. Terminou em terceiro colocado porque, a nível técnico dos elencos, realmente é muito discrepante com relação a Palmeiras e Flamengo, né? Tem um elenco um pouquinho mais curto, menos peças, menos reposição.
seguido de Mirassol, Fluminense em quinto colocado, que vai para a Libertadores fase de grupos já no ano que vem, passa direto para a fase de grupos. E aí a gente tem Botafogo, Bahia, São Paulo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, que estava brigando também contra o rebaixamento, mas conseguiu a 12ª colocação, Corinthians, Vasco da Gama, Vitória da Bahia, Internacional de Porto Alegre, e aí sim os rebaixados, Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport. Esses dois últimos que já estavam rebaixados com algumas rodadas de antecedência. Aí você vai lá para cima na tabela, né, como é que ficou o resultado final. A gente vai ter aí agora o próprio Cruzeiro e o Fluminense numa disputa de mais um campeonato bem importante, né, e bem favoritos, né? Na Copa do Brasil, agora que começa já nessa quarta-feira, a gente tem Cruzeiro e Corinthians de um lado da chave. Cruzeiro vai receber no Mineirão o Corinthians, visando justamente esse título de Copa do Brasil, né? O Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil, diga-se de passagem, são 6 títulos, e busca aí esse heptacampeonato, isso aí. E do outro lado da chave a gente tem Fluminense e Vasco, clássico carioca. O Fluminense só quer realmente o título, mas enquanto, por exemplo, o Corinthians e o Vasco estão brigando pelo título, mas também pela vaga na Libertadores, o Fluminense já tem essa vaga carimbada, então realmente está buscando, sobretudo, realmente levantar essa taça. Quando um time que já tem a vaga garantida na Libertadores leva também, por exemplo, a Copa do Brasil, essa vaga remanescente, ela é distribuída de que forma? Isso, abre mais uma vaga com um ranking final da tabela. Então, por exemplo, a gente teve Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol no G4. Como o Flamengo foi campeão da Libertadores, abre mais uma posição, e aí fica G5. 5 times vão direto para a Libertadores no ano que vem. Nesse caso foi o Fluminense, que terminou em 5º lugar. Caso o Fluminense... vença a Copa do Brasil. O Cruzeiro ou o Fluminense vençam a Copa do Brasil, que são os times que estão nesse G5, abre um G6. E aí o Botafogo vai diretamente para a Libertadores da América. Caso, por exemplo, o Corinthians vença essa competição, o Corinthians vai para a Libertadores no ano que vem pela fase de grupos direto. Só que como o Corinthians está em 13º, não é o 14º que recebe essa vaga, mas quem recebe a vaga é o 7º colocado. Então isso também tem tudo... Que no caso é o Botafogo. No caso, o Botafogo iria, seria esse caso. O Botafogo que está em 6º iria direto. Mas é isso que eu tô falando, assim, o Botafogo agora está torcendo pro seu rival, que é o Fluminense, ou principalmente pro Cruzeiro também. Que são os times mais preparados aí na sua visão, né? São os 2 times favoritos, na minha opinião. Agora, acompanhou aí o sorteio de grupos lá da Copa do Mundo? Adalberto adorou a chave do Brasil, né, Adalberto? Adorou a chave do Brasil? Assim, Vinícius, vou falar. A gente trouxe uma análise aqui com o Paulo Sérgio na última sexta-feira, e o Paulo Sérgio deu um acalento na nossa alma. Ele falou assim que tinha sido razoavelmente bom pro Brasil. Então eu segui o que ele disse. Entendeu? Viu os horários dos jogos? Eu não analisei o time, que você vai fazer isso pra gente. Sim, sim. Mas eu fiquei chocado com os horários dos jogos. Triste, tá? Todos fora do horário comercial. Triste. O Brasil joga no dia 13 às 7 horas da noite, no dia 19 às 22 horas e no dia 24 às 7 horas da noite também. Tá vendo? Dá pra trabalhar o dia todo. Não. Então, no dia seguinte, tudo normal. É a vida que segue, né? É sair e ir direto pra casa pra não ficar agarrado no trânsito. É, isso aí também, é verdade. Agora, uma coisa que deu polêmica na semana passada com os ouvintes era Neymar ou não na seleção. Perfeito. Paulo Sérgio defendeu, outros ouvintes não, e aí tem defendeu ouvinte... na seleção? Na seleção. Olha aí. Inclusive... O Eliseu tá querendo saber a sua opinião, né, Johnny? Era isso que eu ia falar agora. O Eliseu aqui, ouvinte, falando o que você acha do Neymar. Cara, vamos lá. O que eu acho agora, a minha opinião ou o que eu acho que vai acontecer. São duas coisas diferentes. As duas coisas. A gente quer as duas coisas. Vamos lá. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que, por exemplo, o Neymar agora vai passar por uma cirurgia. Né? Já estava jogando no sacrifício pelo Santos, fez um bom final de campeonato pelo Santos, assim, participando de vários gols, inclusive fez um hat-trick na 37ª rodada, que era muito importante. Pra quem não é do futebol, o que é esse? 3 gols em uma partida só. Ah, ok. Ele tá jogando bem, assim, o Neymar, agora. Só que fisicamente ele tá muito abaixo. Inclusive tá jogando com um sacrifício e vai passar por uma cirurgia. O Ancelotti, agora falando justamente sobre o que eu acho que vai acontecer. Se o Neymar não estiver 80% bem fisicamente, ele não vai pra Copa do Mundo. Eu acho que não vai. Sobretudo porque o Ancelotti é um técnico que tem essa moral de bancar o Neymar, de não levar ele. Se fosse algum outro técnico, como o Dorival Júnior, que a gente teve recentemente, ou o próprio Fernando Diniz, ou até o Tite, que teve
à frente do Brasil nas últimas 2 Copas do Mundo, acho que levaria o Neymar. Não tem essa cartada, não tem essa moral, não tem essa firmeza, sobretudo. Agora, a minha opinião, o Brasil vai levar 26 jogadores. Desses 26 jogadores, tem algumas peças que, na minha opinião, são controversas, como, por exemplo, o Richarlison está sendo levado, que eu não levaria. Ou outras peças, aqui ou ali, que não sejam uma unanimidade. Isso é normal dentro de um elenco. Tudo bem que algumas dessas peças são de confiança do treinador, e isso também é importante estarem presentes. Eu acho que se o Neymar tiver 80% bem fisicamente, 70% bem fisicamente, tiver tendo ritmo, jogando, influenciando diretamente no seu clube, que a gente não sabe se ele vai ficar no Santos ou não, ou tiver tendo rodagem mesmo, conseguindo ficar em campo, eu acho que vale a tentativa, eu acho que vale levar, porque dentro do vestiário é um cara que pode mobilizar, é um cara que tem muita experiência, é um cara que por 20 minutos que seja pode realmente mudar o cenário de uma seleção brasileira, de um jogo muito difícil. Se ele não estiver bem fisicamente, eu não levaria. Se ele não estiver jogando, eu não levaria. Se ele estiver jogando, mas não conseguindo influenciar na partida, eu também não levaria. Beleza? Essa é a minha opinião. Mas ele ser usado estrategicamente para fazer ali como 15, um dos 26 minutos... nomes a serem levados, eu acho que vale no lugar de peças, como eu falei, como o Richarlison, que pode estar jogando, pode estar bem fisicamente, mas não contribui em nada. Aí sim, eu acho que vale sim a convocação do Neymar Júnior. E os rivais do Brasil nesse grupo aí? O Brasil vai jogar com Marrocos, Haiti, Escócia nessa primeira fase, né? Disseram que o Marrocos ali é talvez o mais complicado, né, Vinícius? Muito complicado o Marrocos. Inclusive o Marrocos eliminou Portugal de Cristiano Ronaldo nas quartas de final da Copa do Mundo passada. O Marrocos fez uma campanha espetacular. É historicamente bom? A seleção é boa? Não historicamente, mas é uma seleção que nos últimos ciclos tem crescido muito de produção. Como eu falei, na última Copa do Mundo eliminou Portugal, fez uma campanha espetacular. Está fazendo uma campanha de base muito sólida. Inclusive, se não me engano, no Sub-17 ou no Sub-20, eliminou o próprio Brasil recentemente. Se não me engano, foi no Sub-20. Eu posso estar enganado, depois eu vou confirmar essa informação. Mas Marrocos tem crescido muito. E das seleções do pote 2, era uma das piores para o Brasil poder pegar. Isso era fato. O Brasil queria sair do caminho do Marrocos, mas acabou caindo. Tudo bem que depois, quando caiu o Haiti, deu uma amenizada na situação. O Haiti vai ser, com todo respeito, um saco de pancada das 3 seleções, inclusive. Acho que o Brasil, Marrocos e a própria Escócia vai passear para cima do Haiti. Mas Marrocos é uma pedra no sapato. E a Escócia tem bons nomes, inclusive terminou o seu grupo muito bem nas eliminatórias europeias. Tem jogadores de nome como o McTominay, que está fazendo uma temporada muito boa no Napoli, o próprio Robertson, que joga no Liverpool, é um dos melhores laterais do planeta há muito tempo já, é um velho conhecido inclusive do torcedor flamenguista, esteve naquela final do Mundial em 2019, mas ainda é uma seleção em ascensão e que eu acho que o Brasil sobre a Escócia tem um certo favoritismo. Contra Marrocos, eu vejo equilibrado. Talvez seja 55% para o Brasil, 45% para Marrocos. Talvez até nem isso, talvez 59, 40... 59, 51, 49, isso aí. Talvez seja um pouquinho menor. Mas é um jogo difícil. Eu ia falar 41, tá vendo? A conta não ia fechar. Tem gente falando aqui do Ryan, que ele é o cara, o Ed Walter, falou que nada de Richarlison, nem Neymar. Tá aí, o Conta Ryan, desse jogador pra gente. O Ryan do Vasco, né? Uma das principais revelações do Cruz Maltino nesse ano. Não é uma revelação, né? Porque já jogava no Vasco há um tempinho, mas esse ano foi o ano dele. Jogando ali, inclusive, pela ponta direita, ou até como centroavante, na mão do Fernando Diniz. Foi um dos principais artilheiros do ano no Vasco da Gama. Eu acho, assim, que pensando como o Ancelotti, inclusive, foi para ver jogo do Vasco, se não me engano, foi Vasco e São Paulo, se eu não estou enganado, recentemente, muito para ver o Paulo Henrique, o lateral que ele, inclusive, convocou, mas o Ryan também estava nesse radar. Eu não sei se para esse ciclo o Ryan está pronto para ir. Ele é muito bom jogador, fez uma campanha muito boa, ajudou muito o Vasco. Se o Vasco se escapou do rebaixamento, porque o Vasco foi em 15º lugar, se o Vasco conseguiu escapar do rebaixamento, foi muito pelos 12 gols, 13 gols, se não me engano, que o Ryan fez nesse Brasileirão, pela forma como ele participou. Só que ele tá brigando em uma posição que é muito difícil. Tá brigando com o Rafinha, que foi o 5º melhor do mundo, na minha opinião, deveria ter sido o 1º melhor jogador do planeta. Tá brigando com o Estevão, que tá comendo a bola no Chelsea. Tá brigando com o próprio Antony, que já jogou uma Copa do Mundo, tá jogando no Real Betis, tá comendo a bola também. Então, assim, lá na frente, a disputa é muito grande. Mas jogar em outras áreas não
Não seria uma possibilidade? Ajuda. Talvez o Ryan, como centroavante, poderia ir. Como ponta direita, não. Porque ele jogando como centroavante, tá brigando com o Richarlison, que eu falei que na minha opinião deveria ir. Tá brigando com o João Pedro, do Chelsea também, fazendo dupla de ataque com o Estevão, que é um excelente jogador. Tá brigando com próprios jogadores aqui do Brasil, né? Vitor Roque, Caio Jorge, o próprio Pedro do Flamengo, que quando tá no auge físico joga muita bola. Mas eu acho que ainda não é o ciclo pro Ryan jogar. Olha, o Brasil não é mais o favorito ali a ganhar essa Copa do Mundo. Eu acho que tá longe de ser. E isso pode ajudar, de alguma forma? Cara, excelente pergunta. Eu não sei até que ponto essa falta de pressão que o Brasil tem agora ajuda. Porque no final, o torcedor brasileiro vai colocar todas as esperanças no Brasil. Porque o torcedor médio do Brasil vai assistir a seleção brasileira jogar de 4 em 4 anos. Né? Talvez ali uma Copa América, um jogo perdido ali de eliminatórias. Mas fato é que mobiliza os 220 milhões de brasileiros durante a Copa do Mundo. E aí, para quem tá acostumado a ver o Brasil sendo campeão e pentacampeão mundial, é óbvio que sempre vai ter aquela pressão. Expectativa. Uma pressão que, por exemplo, o Marrocos não sente, que a Escócia não sente, que o Haiti não sente. O Brasil sempre vai ter essa pressão. Mas eu acho que para os jogadores isso é um pouquinho diferente. Até pensando e olhando para as outras adversárias, como França, Argentina, a Inglaterra, enfim. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos. Inclusive, Cenas dos próximos capítulos. Cenas do próximo capítulo. A ver. Obrigado, tá, Vinícius Lima? Agradeço, gente.